Oh, obrigado Felipe. Sexta-feira, 13h30 da tarde. Agora, Emanuele conseguiu fazer... fugiu. Já fugiu. Já fugiu. Olha lá. Oh, senhor. Ele disse para esperar, parece. Caro mio. Chi vive sperando. Lá. Bom, então começamos o capítulo 11, né? De Dominis et Servis. Agora, Maria Fernanda, pode dizer novamente a primeira frase e traduzi-la, que assim nós vamos lembrar. Eu só não consegui traduzir a primeira frase eu não consegui traduzir porque para mim ficou difícil. A primeira frase, mas já foi traduzida na vez passada, na última semana? Ah, a primeira frase do... A primeira frase, sim. Romani opulenti multo servos avevano. Ah, então é para mim ler e traduzir. Sim. Tá. Romani opulenti muitos servos habebam. Os romanos ricos possuem muitos servos. Tinham, melhor. Mas possuíam, pode ser. Tinham muitos servos. Exato. Qual é o problema que você encontrou na tradução? Não é essa, é a outra, a próxima frase. Sim, entendi. Mas qual é o problema? Você usa o sistema sempre indicado, que é sempre o mesmo? Não entendi a frase, professor, porque meus irmãos estavam aqui. Mas você, qual método usa para traduzir? Qual é a primeira palavra que você olha antes de traduzir? O verbo. Ah, bom. E qual é a frase incriminada que você não conseguiu? A primeira, a última, a segunda, a terceira, qual? Segunda. Aquela ali que começa com servi rufi? Não, é Rufus até Eret. E a seguinte conseguiu traduzir? A seguinte que eu não consegui. Então não conseguiu traduzir nada? Sim ou não? Não conseguiu traduzir nada. Por quê? Este é o ponto. Quero saber por quê. Lorena, você teve problemas a traduzir? Só na última frase. Qual? Peraí. Na servis, sedulis, pecunia, nebat, nemalos, punim, federabat, simplesmente. Entendi. Bom. Manuel, você teve problema a traduzir? Não? Felipe, teve problemas a traduzir? Um pouco. Bom, Felipe, vamos ver a segunda frase. Rufus. Rufus, quoque dominus Multorum. multorum servorum erat. Exato. Aqui, qual é o verbo? Partir do verbo. Servorum No, por que servorum?
Servorum vem di servus, che è un sostantivo che sta lì no vocabulario. Emanuele, qual è un verbo da frase? Manuel, stavi ouvindo? Manuel! Emanuele! Ah, professor, o microfone estava desligado. Qual è o verbo da frase? Rufus quaque dominus. No, só o verbo, qual è? Erat. Erat. Felipe, geralmente o verbo è a última palavra da frase. Non pode ser servorum. Qual è o verbo che termina in orum? Non tem, não existe. Dos verbos que vimos até agora, não tem nenhum que termine in orum. Non fa sentido. È erat. Erat è un tempo verbal que é assunto deste capítulo, ou seja, o imperfeito do indicativo. Então, como se traduz este erat? Ero. Era, è singolare o plurale? Singular. Esattamente, era. Cos'è? Era. Praticamente è uguale alla lingua portoghese. Se è singular, o sujeito è singolare. Qual è? Fique perto do microfone, senão não dá para ouvir. Rufo. Rufus, esatto. Então é Rufo. Como traduz Rufo? Ou seja, como continua? Rufo, depois quoque. O que significa quoque? Por quê? Ma no, você non olhou no dicionário? Dicionário. Felipe, usar sempre o dicionário. Sempre. Também. Ah, bom. Rufo também. Erat. Era. Ou seja, quando nós traduzimos, primeiro verbo, depois o sujeito, e depois escrever imediatamente sujeito e verbo, porque a língua portuguesa exige colocar primeiro o sujeito, depois o verbo, depois outras partes da frase. Claro? Não pode traduzir na mesma ordem que está no latim. Non è permitido. Agora, Rufus também era. Dominus significa o quê? Usar o vocabulário do texto também, tá? Senhor. Senhor. Multorum servorum. Muito. Ma non fa sentido. In qual caso sta multorum servorum? Virar pagina è assunto deste capítulo. No ablativo. Ma ablativo è in is. O is. Orum. Felipe, orum. Acusativo. Ma quale accusativo? Singular. Ma singolare termina in non termina in orum. Felipe, orum. Emanuele, qual è il caso orum? Genitivo no plural. Felipe, genitivo plurale, non termina in orum. E come si traduce genitivo?
Se lembra? Da. Dos das. Exato, aqui está no plural, então é dos. Então, multorum servorum, como traduz? Era senhor Dos. multorum. Dos muitos. Muitos. Muitos o quê? Servos. Sì, ma Felipe, ma parla continuativamente, falla. Era senhor de muitos servos. Era senhor de muitos servos. Você deve traduzir em língua portuguesa correta, né? Não pode traduzir dos muitos servos. Não faz sentido. Era senhor, era patrão de muitos servos. É claro? Claro, professor. Maria Fernanda, qual era o problema problemático? É porque eu tava conseguindo traduzir, eu tava meio entendendo as palavras. Ma perché? Allora, erat é só virar página, é imperfeito, novo tempo que vamos estudar. Ele tem o imperfeito de indicativo de sum é irregular. Eram, eras, erat, éramos, eratis, erat. Bom. Quando você olha o verbo, se é singular ou plural, indica o sujeito. Erat é singular, termina com te, sabemos. Quando um verbo termina com te, é terceira pessoa do singular. Quando termina com nt, terceira pessoa do plural. Se é singular, tem somente uma palavra que pode ser sujeito, que é Rufus. Rufus Dominus. Lorena, na frase seguinte, a parte que você conseguiu traduzir, pode ler? Eu não consegui traduzir a última frase. Não, primeiro ali. Servi lupi avevano qui a bonus zero. Pode ler aquela frase ali? Primeiro em latim e depois traduz. Serve Luffy, amabant, dominum, quia bonus Sim. Os servos de Rufus amavam o seu senhor porque ele era bom. Bonus, tem escrito bom, vocabulário bom. Exatamente, Lorena, parabéns. Um pouco de autoestima, né? Porque você tem um cérebro que funciona muito bem. Tá? Emanuel, você também fez assim? Bom. Agora, vamos ver juntos. É claro, Maria Fernanda, como Lorena chegou a traduzir desta maneira? Se você olha a partir do serve até os dois pontos, né? Esta frase aqui, você vê que tem uma vírgula no meio. Tem uma vírgula, significa que tem duas orações. Por que tem duas orações? Porque tem dois verbos. Qual é o primeiro verbo que encontramos, Maria Fernanda? Antes da vírgula. Antes da vírgula? Uhum. Tem um antes da vírgula e um depois. Amaban, exato. Para ali com amaban. É singular ou plural? Plural. Então, o sujeito é plural. Aqui você tem três palavras. Servi, rufi e dominum. Rufi é Rufus, não pode ser plural. Então não pode ser sujeito. Rufo é um só.
Dominum é singular, não pode ser sujeito. Tem só uma palavra que sobra: serve. Então, serve é o sujeito. Se o verbo é plural, o sujeito é plural. Os servos. E Rufi, qual caso está? Dicionário. Rufus, Rufi. Genitivo, singular. Os servos de Rufus. Amabant é imperfeito. Amavam. Amavam quem? Dominum, o Senhor. Entendeu? Eu acho que não era tão difícil assim. Acho. Você, Felipe, como traduziu esta frase? Servirum-se. Amabant dominum quia bonus eret. Como traduziu? Rufus. O servo de Rufo ama o Senhor, porque é bom. Sì, você colocou no presente, ma aqui está tudo no imperfeito, né? Non è amant, amabant. Non è est, è erat. Então, os servos de Rufo amavam o Senhor, porque era bom. Era bom. Continuando depois dos dois pontos. Pera ali, pera. Quero ouvir Emanuela agora. Servis, sedulis, pecuniam dabat, ne malos quidem Verberabat. verberabat, sicut multi. Dava dinheiro aos servos aplicados, e nem os maus espancava, assim como os muitos. Ne quidem e nem sequer, está escrito ali, né? Vocabulário do texto. Mas nem sequer espancava os maus, assim como muitos. Agora te explico, Lorena, como chegamos aqui. Bravo, Manuel, bravo. Agora, você parte do verbo depois de dois pontos, Lorena. Qual é o primeiro verbo que encontramos? Tem um verbo antes da vírgula, um verbo depois da vírgula. É dabat? Dabat, exatamente. É singular ou plural? Plural. Não, é singular. Quando termina com T é singular, quando termina com NT é plural. Qual é o sujeito deste dabat?
Observe em qual caso está. Aqui. Non è sufficiente. Dativo? Plural. Sta no plural? Plural. Se está no dativo e mais ainda se está no plural, não pode ser o sujeito de uma frase que tem verbo singular. O dativo nunca foi sujeito, nunca, e nunca vai ser. E depois o verbo é singular. Então, o sujeito é oculto. Se o sujeito é oculto, nós sabemos que é o pronome pessoal do verbo. Qual pessoa é Dabat? Primeira, segunda, terceira? Felipe, Dabat é primeira, segunda ou terceira do singular? Terceira do singular. Exato, se é terceira do singular, o sujeito é ele. Ele, Dabat. Dabat é imperfeito. Ele dava. Ele é Rufus, né? Dava o quê? Pecunia, dinheiro, dava dinheiro. É correto depois servis sedulis dativo plural. Dava dinheiro para quem? Os bem. Aos servos Aos servos bom aplicados, aplicados. vírgula. Ne quidem, que significa nem sequer, Nem sequer escravizavam. verberabat, verbo verbero, espancar, Espancar. nem sequer espancava, Nem sequer espancava. Quem? Malos. Os maus. Os maus. Servos maus. Sim. Sicut, conjunção, assim como, vocabulário do texto. Com Assim como multi, assim como muitos. dos. Ou seja, assim como muitos faziam, entre parênteses, né? Assim como muitos. Sim. É claro até aqui, Lorena? Claro. Claro, professor, bons também. Quando o sujeito é oculto, nós sabemos qual é o sujeito, é o pronome pessoal daquele verbo. Ou é eu, ou é tu, ou é ele, ou é nós, ou vós, ou eles, ou elas. Maria Fernanda parece perplexa. Conseguiu entender como é o mecanismo? Espero que sim. Porque quando você me fala não consegui traduzir, eu fico triste. Porque eu tento de explicar as coisas o melhor que posso. Mas quando eu pergunto, tem dúvidas ou perguntas, vocês falam não, eu continuo. É que depois as dúvidas chegam. Agora, vamos ver a próxima frase. Eu tenho aqui, nós temos servi dominorum severorum vitam misere traebant, vírgula. A vírgula é sempre importante, indica uma coisa. Sepe vapulabant et exuriebant. Agora, aqui temos
um verbo antes da vírgula e dois verbos depois da vírgula. Estes verbos estão no singular ou no plural? Plural. Se estão no plural, o sujeito é plural. Qual é? Dominoro. In qual caso sta dominorum? Vira a pagina. Non chuti assim. No plural do genitivo. Se è un genitivo quando foi sujeito? Nunca. E nunca vai ser. Qual é o caso do sujeito? Qual é o caso do sujeito? Pergunta para todos. Nominativo. È un nominativo. Se o verbo è plural, neste caso è un nominativo plural, ma nominativo, non genitivo. Felipe, non è un genitivo, non può essere un genitivo. E qual è un nominativo plural che appare? Nominativo plural. E come traduz servo? Servi. Servos. Con Os servos. Ah, bom, con l'artigo. Os servos. Dominorum severorum. Felipe, você sabe o caso de Dominorum severorum? É só traduzi-lo. Felipe, fica perto do microfone, senão não está para te ouvir. É que eu estou encontrando o que significa. O que pode significar dominum? Está lá em cima no vocabulário do texto. Do Senhor. Dos? Do Senhor. É genitivo. Ma come do Senhor? Se você falou que é genitivo plural. Dos senhores. Non è la mesma coisa, né? Cuidado com singular e plural. Não é a mesma coisa. Então, os servos dos senhores severorum. Escravo. Dos escravos. Insomma, é dos senhores ou dos escravos? Aqui não é servorum, é severorum. Ué, muchacho, de onde vem severorum? Severo. Então significa Dos severos. dominorum severorum. Felipe, são conectados entre eles. Os servos. Dos senhores. Severorum. Severo. Ma severorum è singular o plural? Severo. Não é plural. E perché traduz com singular? Dos severos. Felipe, severorum è aggettivo di dominorum, deve colocá-los juntos. Os servos. Dominorum. Dos senhores. Severorum. Severo. Oh, graças a Deus. Os servos dos senhores severos traebant, verbo no vocabulário ali. O que significa traebant? Felipe, vocabulário do texto. Eu estou no dicionário. Ma no, está aqui no vocabulário do texto porque deve ir no dicionário. Aqui é mais fácil. Ou seja, traebant, que tempo é? É sempre imperfeito.
É vocativo. Como? Vocativo? Felipe, è un verbo. Un verbo non tem casos, un verbo si conjuga. Emanuel, como traduz traebant? Arrasta. Arrastava? È imperfeito, Felipe, arrastavam. Non pode colocar tudo no presente, sta no imperfeito. Arrastavam, vitam. Socorro, intervenham. Maria Fernanda, o que significa vitam? Vida. Então, arrastavam? Arrastavam o quê? Na vida. Arrastavam? Na vida. O que significa na vida? In che caso sta vitam? Arrastavam a vida miseravelmente? Esattamente, arrastavam a vida. Vitam sta no accusativo lì, né? È oggetto diretto, arrastavano che? Arrastavano a vida. Misere è un avverbio, miseravelmente. Seppe significa o che? Frequentemente? Frequentemente, vapulabant. Felipe. Vacilado. Ser açoitado. Ma deve congiugarlo. Vapulabant è un imperfetto. Ativo. Felipe, un verbo non tem casos. Un verbo si conjuga e tem pessoas. Un verbo espresso uma ação. Non è un sostantivo, non è un aggettivo. Apanham e passam fome? Como? Apanham e passam fome? Ma vapulaba tesorieba de tutto no imperfeito. È un nuovo tempo deste capítulo. Non pode traduzir no presente. Então como fica? Frequentemente. Emanuel, preciso di você também de vez em quando. Frequentemente. Apanhavam e passavam fome. Ecco, esatto. Ele muito tranquillamente. Entendeu, Felipe? Che un verbo non tem caso. Aqui é tudo no imperfeito, está tudo no imperfeito. Agora deixo a última frase para Emanuel. Raramente os servos... No, primeiro in latim, obrigado. Ai. Raro serve Dominis, Dominis serve contente erat. Raramente os servos dos senhores, Qual é dos senhores? servos do Senhor,
Qual é do Senhor? É dos senhores mesmo. Qual é a palavra do Senhor? Dos senhores. Não lembro se moderno. É? Tá, dessa vez eu não entendi. Hum. Raramente. Qual é o sujeito? Servos? A palavra latina quero saber. Qual é a palavra latina sujeito? Serve. Servi. E depois da vírgula? Depois a vírgula é domini. Domini. Aqui temos dominis na primeira frase e servis na segunda. Em qual caso que estão? No ablativo? Non è sufficiente. Ablativo plural. Somente? Acho que sim. Aqui lhe parece que tem dois casos que terminam em is no plural. É, tem o dativo também. Ah? Então pode ser. Um está no dativo e o outro está no ablativo? Mas é uma pergunta ou uma afirmação? É os dois. É uma afirmação perguntante a sua. É uma forma de pergunta. Agora, vamos ver. Olha que agora te ajudo, tá? Dá para entender. Qual é o verbo? Raro. É? Qual? Raro. É antes ou depois da vírgula? Mas tem um verbo só. Qual é? Contente. Não, erant. Errant. Raro o que é? Raramente. Não, quero saber o que é. Não a tradução. É um advérbio. Raro de verbo. Sim, é um advérbio. Então não pode ser nem sujeito nem nada. Nem verbo. Errant. Era. Tem uma palavra que se acompanha a errant. Contente? Contenti errant. Contenti, contenti, pera lá. In che caso sta contenti? No genitivo singular. Ou? Ou no nominativo ou vocativo singular. Qual é mais provável? Vocativo? Tem um chamamento? Tem um ponto de exclamação? Tem Não. um imperativo? Mais provável é o nominativo, não? Non è sufficiente. Nominativo? Singular. Plural, plural. Agora, vamos ver. Mantenha esta linha. Praticamente sta dizendo isso. Raro, servi, contenti erant dominis, domini, contenti erant servis. Dá para entender? Então, você bagunçou minha mente, mas sim. Vai. Raramente os servos eram contentes com os senhores e raramente os senhores eram contentes com os servos. Parabéns!
Ou seja, aqui temos um predicado verbal que é o mesmo para as duas orações. Isso é típico do latim. O latim detesta repetições de verbo. Então, coloca somente um predicado verbal na parte final da frase. Uma vez só, mas serve para as duas. Isso é para se acostumar a olhar sempre a frase no seu inteiro, no seu complexo. Emanuele, bravo. Non sto ti ouvindo perché c'è un microfone desligato. Eu falei que por essa eu não esperava. Olha que o nosso cérebro tem capacidades que nem nós percebemos. É que o usamos em pequena porcentagem. Se usássemos pelo menos um 80%, seria uma coisa maravilhosa, faremos maravilhas. Mirabilha. Agora, como tarefa pela próxima vez, eu deixo a análise do vocabulário deste capítulo. Capítulo 11. É claro para todos? Claro. Entendeu, Felipe, como era? Entendi, professor. Maria Fernanda, dúvidas ou perguntas? Lorena, claro? Lorena, fala a verdade, que era um pouco menos complicado do que parecia no começo. Não estou dizendo que era fácil, não estou dizendo isso. Mas era um pouco menos complicado do que parecia no começo. E quando você lê, assusta. Mas deve olhar a frase no seu conjunto da obra, digamos assim. Mas depois separá-lo. Cada vírgula separa um pedaço de frase. É isso que quero dizer, tá bom? Então, análise do vocabulário no capítulo 11. Agora, Maria Fernanda, pode ler a gramática devagar, muito devagar? Gramática. Segunda declinação. Nomes terminados em us. Modelo dominus, domini, senhor. Os substantivos e adjetivos cujo nominativo singular termina em us, o genitivo singular em i, pertence à segunda declinação. Declina-se da seguinte maneira. Caso. Não, não precisa, é só declinar. Dominus, domine, dominum, domini, domino, domino. Domini, domini, dominus, dominorum, domini. Não, dominis. Dominis, dominus. Bom, agora, qual é a característica desta segunda declinação? Como eu sei que um substantivo pertence à segunda declinação e não pertence à primeira? Olhando o genitivo singular. É o genitivo singular que indica a qual grupo, a qual declinação pertence o substantivo. No dicionário você encontra o nominativo singular, genitivo singular e gênero. São estes três elementos fundamentais que indicam, primeiro, que aquela palavra é um substantivo. É um substantivo quando tem nominativo singular, genitivo singular
e género. É colocado o genitivo singular porque é ele fundamental. Maria Fernanda pode falar. Até agora nós estudamos só a primeira e a segunda declinação, né? Sim, estamos chegando a isso. Agora, como termina o genitivo singular, que você encontra no dicionário, que indica a qual declinação pertence. Até agora nós vimos duas declinações, a primeira e agora enfrentamos a segunda. Qual é a diferença? Primeira diferença fundamental, que o genitivo singular da primeira termina em AE, E. Da segunda termina em I. Então, todos os substantivos que têm genitivo singular que termina em E, AE, pertencem à primeira declinação. Todos aqueles que têm genitivo singular que termina em I, pertencem à segunda. Aqui esta gramática foi divisa em grupos, de acordo com a terminação do nominativo singular. São todos da segunda declinação. Só que tem nominativo singular que termina de maneira diferente. Aqui tem um grupo que tem nominativo que termina em us. E o substantivo de referência é dominus. Aqueles que têm nominativo em us se declinam todos como dominus. Característica deste grupo: é o único grupo que tem um vocativo singular diferente do nominativo singular. Então temos dominus, domine. Todos os outros grupos têm nominativo e vocativo iguais. É somente este grupo in us. Característica deste grupo in us, que são quase todos masculinos, os substantivos desta declinação. Nomes terminados em us, nominativo singular. Característica da primeira declinação, são quase todos femininos. A característica destes, quase todos masculinos. Então, aquilo que você vê, que na primeira declinação acusativo singular terminava em am, rosam, aqui termina em dominum. Aquilo que lá acusativo plural terminava em as, rosas, aqui termina em os, dominos. No genitivo plural, rosa termina em arum, rosarum, aqui orum, arum, orum. Característica do dativo e ablativo plural, seja na primeira declinação como na segunda, termina em is. Lá tínhamos rosis, roses. Aqui temos dominis, dominis. Mas são duas declinações totalmente diferentes. Né? Continuando, Maria Fernanda. Assim se declinam, por exemplo, discípulos, alunos, aluno, hortus, jardim, óculos, óculos, olho, os adjetivos, bônus, malus, séculos, severo, etc. Os substantivos em us, na segunda declinação, são quase todos masculinos. Os nomes de árvores são, porém, do gênero feminino. Assim, vírus, pire, feminino, pereira, humus, feminino, milho. ou seja, porque eu falo sempre, no dicionário, olhe sempre o nominativo singular, o genitivo singular e o gênero.
È fondamentale sapere il genere, perché se tem un aggettivo deve concordare con este sostantivo in genere, numero e caso. Vocês veem aqui que pirus, piri é feminino. E non pode chutar che siccome termina in us, è masculino come dominus. Errato. Olhar o dicionario. O dicionario ti fala che è femminino, ma si declina come dominus. Felipe, pode declinar pirus come dominus? Pirus, piri, pire, piri, piru, piros, Ma piri. come sta? Primeiro tudo singular, depois tudo plural. Tá. É assim que se declina. Pirus, pire, piru, piri, piro, piro. Piri, piri, piros, piroru, piris, piris. Esatto. Só che io non posso scrivere pirus bonus, perché bonus è un aggettivo masculino, pirus è femminino. Devo scrivere pirus bona. Bona è femminino, pirus è femminino. Deve concordare. Pode ser feio, pode ser esteticamente ruim, mas é assim. Eu sei que seria bonitinho se fosse pirus bonus, termina tudo in us, ma non è assim. Pirus bona. Claro? È come lá da primeira. Nauta o poeta termina in a, ma è masculino. Non posso dire poeta bona, devo dire poeta bonus, perché è masculino. Aqui è il contrario. Pirus bona e non pirus bonus. È claro até agora? Dúvidas ou perguntas? Até agora não, por enquanto. Este è o problema. Agora, Lorena pode ler o parágrafo 24, devagarinho, mais devagar do que a Maria Fernanda, que a Maria Fernanda parece perseguida pela polícia. O perfeito do indicativo. Formas do radical do presente no indicativo com todas as desinências. Vão, bas, bate, vamos, bate, vante. Uma e segunda conjugação. Ou ebam, ebas, ebat, ebamos, ebate, ebat, ebante. Segunda, quarta conjugação. Aqui è errado, non è seconda, è terza e quarta conjugazione. Corrijam che tem un erro grafico. Terceira e quarta conjugação. Da seguinte maneira. Primeira, amavam, amabas, amabat, amávamos, Amabamos, amabamos, amabatis, amabante, eu amava. eu amava, etc. Segunda conjugação. Vidibam, Videbam, videbas, videbas, videbat, videbamos, videbat, batis, videbates, videban. eu vi. Terceira conjugação. A. Legebam, Legebam, legebas, legebat, legebamos, legebates, legebante. Eu li. Terceira conjugação. B. Capiebam, capiebas, capiebat, capiebamos, capiebates, capiebante. Eu prendi. Quarta.
algebas, algebanos, algebates, algebante. Eu ouvi. O perfeito no indicativo de som é irregular. Eramos, Éramos, eratis, erant. eu era. È Felipe che sta facendo barulho. Ele esquece di desligar o microfone. Bom, e resto o barulho che stavo ouvindo, né? Lorena era ele. Felipe, mesmo silencioso, faz barulho. É incrível. É um menino bagunceiro mesmo não falando nada. Filipinho. Tudo claro até agora? Ou seja, o imperfeito é um dos tempos mais fáceis. Por quê? Porque em todas as conjugações termina com bam, bas, bat, vamos, batis, bant. Parece um tempo que bate o tambor, né? E o menino falou que é um tempo que dança o samba, né? Assim, quando vocês veem bam, bas, bat, vamos, batis, bant, já pensa, um imperfeito. A qualquer conjugação pertença é um imperfeito. É o único tempo que termina desta maneira, em todas as conjugações. Repito, bam, bas, bat, vamos, batis, bant. Sempre respeitando o fatto che na terceira do singular termina com T, da terceira do plural termina com NT. Io continuerei a dizer isso até o último instante da minha vida, tá? E martelarei sobre isso. Terceira singular termina em T, terceira plural termina em NT. Claro, Felipe? Claro, professor. Sim. Agora, Felipe, fica ali. Exercício 2. Declinar óculos como dominus. Vai. Óculos, ócule, óculo, óculi, óculo, óculo. Óculi, óculi, óculos, óculos, óculis, óculis. Bravissimo. Agora desliga o microfone, por favor, que faz barulho. Maria Fernanda, hortus como dominus. Hortus o quê? Eh? Hortus o quê? Declina hortus. Tá. Hortus, horte, hortum, horti, horte, horto, horti, horti, No, hortus. ma come sta declinando? Primeiro todo singular, depois todo plural. Hortus. Horte. Repita, por favor. Hortus. Horte, hortum, horti, horto, horto. Agora sim. Plural. Horti, horti, hortos, hortori, hortis, hortis. Perfetto. Claro? Sì? Bom. Lorena, bonus. Vamos. Bônus, 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 bonorum, bônus, bônus. Sì. Emanuele, malus. Malus, male, malo, mali, malo, malo. Mali, mali, malos, malorum, malis, malis. Bom, tudo claro para todos? Sim, professor. Tá bom. Então, paramos aqui.